Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ortodontia em Evidência. Eu sou Paulo Correia. Eu sou Manuela Arnaud. Hoje vamos conversar com vocês sobre que tema, Manu? Como acabar com o medo de tratar casos complexos. Beleza. Essa é uma dúvida muito recorrente, na verdade, né? Que vem, mas não dos alunos perguntando assim pra gente, professor, né, o que são casos complexos? Na verdade não chega assim a dúvida, né? Normalmente vem como uma forma de caso clínico, né? O paciente, ó, o aluno vem pra gente com um exame de um paciente e, professor, eu não estou sabendo aqui tratar não. Isso aqui tá muito complexo, esse caso é complexo, né? É muito difícil. Então, eles vêm identificando o caso como complexo como algo difícil, né? Isso. E não necessariamente o caso, por ser difícil, ele é complexo. A gente precisa, primeira coisa, é identificar o que são casos complexos. É isso ou não? E por isso a gente resolveu trazer esse tema para a gente conseguir acabar com esse mito desse medo, né? Para tratar, para pegar casos complexos, né? Para aceitar casos complexos. Porque, na verdade, a gente não tem como aceitar ou não aceitar, né? Que o ortodontista está pronto para o Que vier, né? que vier, né? Então, a gente resolveu fazer isso, tendo em vista que vários alunos procuram, é uma dificuldade frequente, é uma inquietação frequente dos alunos, né? Então, acho que é um tema de extrema importância para a gente abordar aqui, né? Isso. Então, vocês pediram e Manu está aqui fazendo o vídeo com a gente, né? Fazendo o vídeo aqui comigo, né? Então, vocês que pediam, cadê? Ela só fez aquele vídeo, né, do bolha, depois fez outro, não apareceu mais. Ela tá aqui, ó. tá vendo, né? Tô aqui. Então, vamos lá começar, na verdade, pelo começo, né? Então, o que é que a gente percebe quando os alunos vêm através do caso clínico? Quando eles vêm falar sobre, esse caso é difícil. Eu acho particularmente que tanto tem o aluno que acha que o caso é difícil, e por isso ele acha que é um caso complexo, quanto às vezes a gente também vê muita ingenuidade, não sei se a gente pode falar ingenuidade, mas eu acho que é uma questão de tempo mesmo, de prática. Né? É a construção que eles vão tendo, né? De achar que o caso é um caso normal e às vezes é um caso complicadíssimo. E você só vê, eu me lembro quando eu era aluna, né? E você só vê depois que você vê a cara do professor. O professor olha e faz uma carinha e olha o caso, aí olha de novo, aí você tá demorando mais do que o normal para Tão simples, para né? começar a falar sobre aquilo. Então, assim, eu acho que existe muito essa linha tênue, né? E algo que se mistura bastante com a definição de casos complexos, de casos não complexos, né? Eu acho que há algumas lacunas no conhecimento, né, que fazem parte da própria construção do conhecimento dos alunos, né? Alguns espaços que estão faltando ali serem preenchidos, fazem com que a gente tenha essa confusão e, portanto, que também a gente tenha esse medo, porque o medo ele vem de um lugar que a gente, de uma inquietação, de um lugar que a gente não, na mente da gente, a gente não conhece, né? Então já começa com algum bloqueio. Não domina ainda, né? É algo que você não domina. Então, você pode não dominar, e você vai sempre não dominar alguma coisa pelo tempo, que é uma construção, mas eu acho que o que tem de mais importante para a gente abordar é a gente saber identificar o que é de fato um caso complexo. Se eu identifico que ele é não complexo, ou se eu identifico que ele é complexo, mas qual é o lugar que me traz insegurança, que me traz inquietação, ou que me traz desconforto, né? Porque você vai saber fazer algo, né? Vai ser alguma coisa que vai te deixar desconfortável. Então, eu acho que é importante fazer o primeiro diagnóstico, né? Esse primeiro diagnóstico, exatamente. E o primeiro diagnóstico é mais do ortodontista.
com ele mesmo, né? Com Do ele que mesmo. com o paciente. Exato. Então, para complementar, né, o que o Manu disse aqui, o que a gente vê é que a base, né, para a gente poder identificar se o caso ele é complexo ou não complexo, que é como eu gosto de dividir, né, se ele é ou não é, ou sim ou não, né, ou é complexo ou não é complexo. Então, a base para isso, eu costumo dizer que é o diagnóstico, tá? Então, o início, né, de tudo, quando chega os exames do paciente, quando você já examinou o paciente, já colheu todas as informações, já anotou tudo o que você viu naquele paciente, é você parar com calma, avaliar com os exames complementares e dar o diagnóstico, né? E é nesse momento, né, quando a gente chega no diagnóstico do paciente, é que liga ou não o alerta, né? Eita, esse caso é complexo, né? Esse caso, ele não é complexo. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla da importância do diagnóstico, porque muitas vezes você, neste lugar do diagnóstico, nessa posição aí de você dar o diagnóstico, você, por ter confusão, por não ter clareza em dar esse diagnóstico, né, em identificar qual é o problema real, qual é o problema, enfim, o primário, a doença que você vai tratar, isso já gera para você um desconforto que faz várias barreiras surgirem e você achar que aquilo ali é um caso complexo, não é isso? Exato, exatamente. E é como a gente comentou, né? E não é por você não ter o conhecimento para tratar o caso que ele é complexo, tá? Como também não é você olhar o caso e achar que sabe tratar aquele caso e ele não é complexo também, tá? Então são pontos específicos que os casos apresentam que acaba que a gente classifica ele como complexo ou não complexo. E o que seriam esses pontos? Vamos definir então, assim, vamos pegar essa linha e definir. O que são casos complexos? Pronto, os casos complexos eu costumo separar como aqueles casos em que eles apresentam uma alteração de crescimento no sentido vertical, tá? São aqueles casos em que apresentam uma perda óssea limitante para alguns movimentos, são aqueles casos que apresentam muitas ausências dentárias ou que apresentam movimentos muito extensos de algum determinado dente para serem feitos, assimetrias, retratamentos. E retratamentos, eu costumo falar, aqueles retratamentos em que foram feitas muitas modificações e o paciente ele possuía alguma alteração esquelética. Então, a gente perde a referência do que é normal para aquele paciente. Então, eu começo a olhar esse caso já como um caso complexo, porque já foi muito mexido, eu não tenho mais a referência do que seria o normal, né, porque não está mais numa posição mais estável, então considero também como complexo. As assimetrias, eu considero, tá, um dos mais complexos que existem, devido ao grau de dificuldade de movimentação também, já que são diferentes movimentos que a gente faz de um lado, ou de um M-arco, ou de um arco com relação ao outro arco. Então, normalmente, não são movimentos que seguem na mesma direção e sentido, como um caso que não apresenta uma simetria. Tá? Tá. Outro caso que eu considero, Manu, lembrei agora, como complexo também, são os casos borderline, sabe? Limítrofes. Os casos limítrofes, exatamente. São casos em que mexe muito, né, com o nosso autocontrole. Quais são os casos limítrofes? São aqueles casos que a gente tá naquela de vamos tentar compensar, né, o máximo que for possível para não ter que fazer uma cirurgia ortognática, né, para aquela alteração esquelética que o paciente tem, ou vamos operar, tá? Ou seja, nem é tão claro que a operação seria muito benéfica, nem é tão claro também que a compensação vai dar o benefício que o paciente almeja. Então são os casos limítrofes, está ali naquela linha tênue, né? E a gente tem que decidir junto com o paciente o que seria o mais razoável de ser feito para ele, para atingir o resultado, né? Que no final das contas é o que a gente e que ele também quer, né? É o resultado final. Tá. E no caso dos casos verticais, que você falou aí que se enquadram nesse nível de complexidade. Isso. Por quê? Olha, os casos verticais, eles apresentam, né, um controle de ancoragem muito grande, né? A gente precisa ter um controle de ancoragem muito grande, porque são casos que há uma chance muito maior de ter efeitos colaterais, tá?
Então, normalmente, eles apresentam muitas contraindicações de movimentos. Existem, tanto no sentido como excesso, como no sentido como deficiência. Tá? Tanto como excesso como deficiência apresentam contraindicações e limitações de movimentos muito claros. E quando a gente vai de encontro a isso, apresentam efeitos colaterais. Tá? E o nosso objetivo nesses casos é evitar os efeitos colaterais, que vai de encontro ao que seria benéfico para o caso. Então, eu considero difícil por isso. A gente tem que estar o tempo todo procurando resolver o problema que o paciente tem, né, dar o resultado que ele espera, e ao mesmo tempo controlando o efeito colateral que nossas mecânicas podem vir a trazer. Então, é aquela coisa, você fica um olho no padre, outro na missa, Sim. o tempo inteiro do tratamento, né? Então, Então, eu entendi que casos complexos, eles vão abordar, vão englobar tanto os casos que são limítrofes, que aí o problema reside em você não sabe ou você não pode garantir que escolhendo, vamos dizer, uma compensação, você vai ter o melhor resultado, porque é um caso que teria uma indicação cirúrgica, por exemplo, mas fica naquela em cima do muro, né? Isso. Então, ou seja, Quase isso mesmo. a complexidade ela vai ser definida pela facilidade em dar o resultado, sei lá, se eu posso definir assim. Pode sim. Então, pela facilidade em eu dar aquele resultado que eu estou me comprometendo com o paciente, Isso. como também pela quantidade de efeitos colaterais que aquele tratamento vai trazer por causa do diagnóstico. Isso, exatamente. Não é isso? Exatamente, né? Entendi. É como a gente pega, eu tinha dado exemplo assim, paciente que tem, por exemplo, muitas ausências dentárias. Veja como fica difícil, né, você controlar efeitos colaterais quando a gente tem poucos elementos dentários e precisa mexer em todos. Às vezes a gente mexe em um segmento, para, depois mexe em outro segmento e para, porque a gente não consegue mexer todos ao mesmo tempo. Junte a isso quando o paciente ainda tem áreas edêntulas que esteticamente não estão favoráveis. Você ainda vai colocar dentes que não são dentes só para maquiar esteticamente, mas que também lhe atrapalham, né, na correção. Então veja como vai se tornando difícil. O fio ele fica com aquela flexibilidade muito grande, então você quer fazer alguns movimentos e fica complicado de fazer por causa disso. Você não tem ancoragens dentárias para estar lhe ajudando. Então a gente lança mão de arcos segmentados, lança mão de microparafusos, né, de ancoragem. Então, outros aparelhos de ancoragem também. Tudo para tentar controlar os efeitos colaterais. Veja que se torna difícil. É como nas assimetrias. Você quer mexer um lado num sentido e o arco antagonista você não vai no mesmo sentido, vai no sentido oposto, para compensar a assimetria que o paciente tem. Então, né? Veja como é difícil você mexer um, mas não mexer o outro, e controlar o outro, ou mexer no sentido oposto. Fica muito mais difícil, né? A resolução desses casos, né? Por causa disso, desses efeitos colaterais que eles apresentam. E a dificuldade em controlar esses efeitos colaterais. Entendi. Então, sabendo agora, definindo agora, que são casos complexos, quando o paciente chega no meu consultório, né, em qual etapa, na minha prática clínica, em qual etapa eu bato esse martelo? Agora eu sei mais ou menos como é qual é o fluxograma aí para as coisas acontecerem, para eu definir, né? Porque em que etapa a gente coloca isso para que a gente consiga organizar as mecânicas que a gente vai escolher, enfim. Olha, o ideal é que você coloque isso antes mesmo de chamar o paciente para conversar com você, né, para explicar a ele o plano de tratamento. Ou seja, na hora que você está, o que você colheu de informação, né, no exame clínico e os exames dele. E aí você bateu o diagnóstico, já sabe o plano de tratamento inteiro, né, porque faz parte de uma sequência, né, de uma cascata, né, como você falou, né, é o diagnóstico, logo em seguida chega o plano de tratamento, né, como consequência desse diagnóstico. Então agora você já sabe tudo que você vai fazer nele e o que ele tem, né, de problema. E é nesse momento que você diz assim, eita, esse caso é complexo, né? Então, a partir de agora, quando for chamar o paciente,
eu já tenho que explicar para ele o plano de tratamento, mas conscientemente eu já sei que não é um caso qualquer. Não é um caso que eu vou tratar e sei que a quantidade de efeitos colaterais que pode vir a surgir são pequenos, não são. Tá? Então, é no início mesmo, mano, é antes mesmo de a gente chamar o paciente, na hora que a gente tá ali escrevendo todo o plano de tratamento para ele, orçamento, tudo, né, dando o diagnóstico, é nesse início, Certo. tá? E no que isso vai refletir, assim? Eu vou identificar... E qual vai ser o benefício que eu vou ter, né? Porque eu Ótimo. identifiquei... Uhum. Eu acho que a gente começa a ter um benefício já de primeira. Na verdade, eu acho que todo tratamento ele pode trazer já um benefício para a gente em termos de dizer para a gente, ou gritar para a gente o que está faltando no nosso conhecimento, né? Quando gera um desconforto, como eu falei anteriormente, né? Isso, certeza. Então, se gerou um desconforto, existe alguma questão que a gente precisa buscar, Isso, olhar com né? mais carinho, De né? conhecimento. E aí, no começo, aí, vários alunos dizem assim, a gente sentiu isso quando a gente se formou na especialização, né? Aquela insegurança para começar, aquele medo para começar. E por que a gente tem um medo e a insegurança para começar? Por causa da falta de... como é que... Acho que de experiência, de maturidade, né? E de carga no diagnóstico. Carga de conhecimento no diagnóstico. Porque o paciente chega e a gente tem medo do que ele tem, a gente não sabe o que ele tem. A verdade é essa, é que a gente não consegue juntar todas as informações e a gente fica olhando e tentando enxergar aquilo e sem conseguir enxergar tanto, né? Mas quando o paciente chega e eu dou o diagnóstico, e aí eu, caramba, já sei, o diagnóstico tá ok aqui, passei a etapa do diagnóstico, e vou definir, ele é um caso complexo, ele é um caso não complexo. Não complexo. Qual é o benefício de eu fazer isso? Na prática. Na prática, eu diria que é você tomar cuidado, né? Você fica... Sabe aquela história de quando você pega uma estrada, né, para, sei lá, uma viagem, uma rua, um endereço que você nunca foi, que você fica muito ligado no trânsito, né, que cada rua que você passa, você tá prestando atenção para saber como vai sair dela, para saber se aconteceu alguma coisa na frente, como você faz para retornar, se tem um buraco, né? Como você nunca andou ali, né, então você fica atento demais, então você fica precavido, né? Então, as chances de se algo fugir do seu controle acontecer e aparecer ali na sua frente, você está tão atento que você vai perceber muito rápido, né? Diferentemente de quando você está numa estrada que você vai ali todo dia. Então você conhece até os buracos e os atalhos. Se algo aparecer, você já sabe por onde entrar, por onde sair, não precisa ligar o Waze, né? Né? Mas quando é algo muito novo, você ligando um alerta, você está muito atento, o mínimo de deslize que aparecer no caminho, você já vai, opa, espera aí, vou parar agora e vou contornar, vou procurar meu atalho, eu volto para onde eu comecei, né, que eu tô lembrado para onde eu vim. Então, quando a gente no início já identifica ele como um caso complexo, a gente faz com que esse caso a gente fique o tempo todo muito ligado nele, né? Porque a hora que ele sair da trilha, né, daquele caminho correto, você já freia ali e já tenta resolver o problema, né? Você fica precavido, né? Você fica com muito mais controle, digamos assim, para que se algo der errado você conseguir evitar... Que na verdade é o que o caso complexo precisa, do controle, né? Do controle, maior. Exatamente, um controle maior. Mas além disso, acho que a gente poderia ter também benefício, claro, na escolha do que a gente vai utilizar, nos custos de tratamento, tipo, nada de diminuir prejuízos, porque uma vez que a gente considera, ou que a gente classifica o caso como um caso complexo ou não complexo, a gente, além de abordar de outra forma, né, por causa das particularidades mesmo, das né? particularidades do caso, a gente pode também, a partir daí, não perder tempo lançando mão de mecânicas que a gente lançaria se o caso fosse mais simples, né? O diagnóstico seria o mesmo, mas um caso mais simples. E a gente poderia estar perdendo tempo lançando mão de, né? E criando mais efeitos colaterais. Exato. Ou seja, a gente aumentaria
sei lá, o custo. O custo, o tempo de tratamento, né? E o tempo de tratamento. Então, são dois fatores que são bem importantes quando a gente fala de ortodontia, né? Extremamente importante. Quando a gente fala de sucesso, de satisfação do paciente, a gente bate na tecla direta, que é tempo de tratamento e custo. Claro que esse custo, no caso que a gente está falando, esse não é o custo repassado para o paciente, ou seja, é prejuízo para o consultório. Exato. Não é isso? Na verdade, ele é revertido em prejuízo para o dentista, né? Ele é revertido em prejuízo, exatamente, para o dentista. E, então, o jeito errado é a gente passar por cima. Qual é o jeito errado? O jeito errado, que a gente pode dizer, é você identificar, né, o caso complexo, ou ainda pior, não identificar, né, porque deu diagnóstico, sei lá, de repente baseado porque ele tem a mordida aberta. Pronto, diagnóstico é mordida aberta, né? De repente foi assim que você avaliou o caso e começou o tratamento e o caso não foi caminhando corretamente, mas como você sempre tratou mordida aberta e sempre resolveu, então você vai resolver isso também e não para pensar por que não está indo igual aos outros casos que eu estou acostumado a fazer, né? Esse está desandando, mas eu já tratei 50 mordidas abertas e nunca desandou. Ou seja, além de ter começado, você está dizendo assim, além de ter começado errado, passando por cima, né, de algo, porque você não tem de repente o feeling. Isso. Você começou, faz parte. No começo, Isso. Você não tem o olhar clínico, enfim, precisa de um certo tempo de calibração visual, né? E pode ter sido até seu primeiro caso complexo, né? Pronto, foi o meu primeiro caso complexo. Então, uma vez que eu passei por cima, beleza, não identifiquei, foi o meu primeiro vacilo, mas eu não identifiquei. Exato. Mas aí, algo me diz durante o tratamento que aquilo não está funcionando. Então, beleza, eu estou tentando chegar onde eu quero, mas eu estou vendo que o tempo está passando e eu não estou chegando. Isso é um aviso, isso é o segundo aviso. Isso. Não é isso? Exatamente. Aí você está dizendo que o vacilo é, eu vejo esse aviso e eu ignoro esse aviso. Exatamente. Tá. E a partir daí? E a partir daí é colher o não fruto, né? Pronto. E a partir daí é onde a gente chega, muitas vezes, naqueles casos em que a ortodontia dura 10 anos. Isso. É isso? Isso. Você ignorou, digamos, os alertas que o corpo, né, o paciente foi dando para você, ignorou, continuou, e o tratamento que era para durar durou 2 anos, 2 não durou, durou 3, 4, 5, 10, e não tem perspectiva de terminar. E termina porque o paciente desiste. Exatamente. Sem resultado. Sem resultado. Você alinhou e nivelou dentes. Exato. Mas você não... Ou como acontece muito, né? Às vezes vem o caso já sem aparelho, sem nada, né? Como concluído, muitas vezes, inclusive, com todos os dentes em oclusão, né? E o paciente insatisfeito, né? Insatisfeito porque margens gengivais, por exemplo, às vezes estão bem erradas, né? Porque foram corrigidas a parte dentária, esquecendo disso. Muitas vezes vem com planos inclinados, bem inclinados, planos maxilares, né? Bem inclinados, porque foram corrigidos à custa, a correção dentária teve como custo ter que ter uma inclinação do plano maxilar, mas como o objetivo era corrigir a parte dentária, né? Isso foi deixado de lado, mas o paciente percebe, né, no sorriso dele, percebe um sorriso desviado, um sorriso inclinado, uma gengiva que não está com as margens, né, da melhor forma possível. Então, por quê? Existiam assimetrias esqueléticas, né, que foram negligenciadas às custas de correções dentárias, né, mas aí repercutiu no final do sorriso do paciente. Tá? Então, isso também é uma coisa que vem, né, corriqueiramente como retratamento, né? Por isso que eu falei, retratamento são então, difíceis. Mas nesses casos aí, a gente não está não necessariamente falando de casos complexos, a gente está falando de, vamos dizer, da dificuldade de identificar um caso esquelético, uma deficiência, né, algo dentário de algo esquelético. Que essa é outra grande dificuldade, né, identificar casos, sem dúvida, né, que são de necessidade dentária ou de deficiências esqueléticas envolvidas. Isso. Né? E isso gera para a gente retratamentos que se tornam complexos. Ou seja, o caso não era complexo
e o ortodontista fez com que o caso se tornasse complexo. Isso. Por causa do tratamento não planejado. Ou um diagnóstico errado. Ou o diagnóstico errado. Né? Foi dado, sei lá, o diagnóstico baseado de repente na classificação de molar. Né? Então, todo o restante foi negligenciado e foi tratado a correção da classificação de molar. Tá. Né? E isso foi conseguido. O problema é que o restante do diagnóstico, né, não foi, né? E o que a gente está querendo dizer aqui não é que a gente não vai errar, ou que a gente não errou, ou que Isso. Então as pessoas que estão começando, os ortodontistas que estão começando, não vão errar. É uma construção, como a gente falou. Exato. Mas o que a gente tá... Eu acho que assim, o que tem... Uma das coisas que a gente está deixando de grande importância aqui é, primeiro, que você perceba os desconfortos que aquilo ali traz para você. E se você tem a certeza do diagnóstico, vai buscando o que gera desconforto nas etapas seguintes, né? E vai na literatura e busca aquilo. Vai para um professor e busca aquilo. Vai através de cursos e busca as áreas específicas que estão gerando desconforto. Vai estudar de verdade para construir. Porque é assim que você vai construindo com a experiência. Exato. Você jamais vai conseguir construir com a experiência se você não permitir que a experiência construa dentro de você, que o caso vá construir dentro de você, a Exato. Dúvida, né? O erro questionamento, que o erro vai construir algo na sua mente. Exato. Né? Então, quando a gente vê que um caso não está andando bem e a gente deixa para lá, a gente está dizendo, não, eu estou vendo que tem algo para eu fazer, tem algo para eu estudar, ou tem algo para eu ir buscar além, e eu estou querendo deixar isso. Então, você está perdendo tempo de atingir o seu sucesso, de atingir a sua realização profissional. Né? Isso é um fator que impede. Muito. Na verdade, está deixando uma oportunidade, né, de aprendizado passar. Está deixando né? uma grande oportunidade passar. Exatamente. Então, isso é muito impactante, né? Então, assim, beleza. Tendo isso tudo bem arranjado, acho que a gente definiu bem o caso complexo e como é que a gente consegue identificar. Quais são os passos? A gente vai deixar algo bem prático aqui. Quais são os passos que a gente vai seguir na nossa rotina para que a gente deixe isso bem amarradinho? Então, a gente falou que a primeira coisa que a gente vai fazer, claro, depois que o paciente vier para consulta, a gente colher os dados do paciente, né? E tiver a documentação, e a gente vai dar o diagnóstico. Isso. Né? Perfeito. Ainda ninguém sabe se é complexo ou não. A primeira coisa é dar o diagnóstico. Então, se a sua lanterna acendeu aqui, é porque você precisa ir em busca de se aprofundar no diagnóstico. Se não, se você fez ok, tá tudo bem, passou bem o diagnóstico, vamos lá para a segunda etapa, que vai ser classificar. Complexos ou não complexos. Não é isso? Isso, exatamente. Então, baseado no que a gente falou lá, de como a gente classificou e definiu os casos complexos, você vai enquadrar o seu tratamento. Não é isso? Isso, exatamente. Então, definir aqui, quando eu identifico, beleza, isso aqui é um caso complexo. O que é que ele vai ter de diferente? Ele vai ter etapas a mais, ou eu posso dizer assim, não a mais, porque a gente também define as mesmas coisas para um caso normal, mas ele vai ter etapas mais aprofundadas de, eu acredito, mapear os efeitos, né? E os efeitos colaterais, a gente mapear quais são esses efeitos, que a gente falou lá no começo, que o caso complexo é um caso que normalmente ele tende a gerar mais efeitos colaterais. Isso. Né? Ele tende a fazer com que a gente tenha que ter mais controle sobre ele. A gente não pode piscar, né, olhar para o lado, que pode ser que algum daqueles dentes que estejam ali desandem. Então, os casos complexos, né, eles são aqueles casos em que a gente tem que estar o tempo todo com a mão na rédea. Né, para qualquer coisa a gente puxar. Joia. Né? Joia. Então, a gente classificou, a gente agora viu que era um caso complexo, a gente mapeou os efeitos colaterais possíveis daquele caso, e a gente abriu o olho, epa, tô olhando ali e eu sei que é um caso complexo. O que é que esse caso pode me trazer de dificuldade, complicação, qual o controle que eu preciso ter? Então, eu mapeio os efeitos. Exato. E eu mapeio também as ferramentas que eu tenho para controlar aqueles efeitos. Isso, não é isso? Isso, exatamente. O que é que eu vou precisar
fazer ou quais são os acessórios que eu vou ter que lançar mão para que, ao invés de eu ter um caminho com mais efeitos ou com maior risco, eu tenha um caminho mais tranquilo. Pronto, eu vou dar um exemplo para ficar até mais prático, né? O que seria isso, né? Que o Manu estava explicando agora, antes de responder isso que o Manu falou, né? Pega um exemplo, por exemplo, um paciente que tenha perda óssea, tá, generalizada, né? Um paciente que teve uma periodontite em alguma época da vida, hoje está controlado, mas que tem um periodonto comprometido, né? Então, o fato da gente colocar o aparelho nele, pela grande perda óssea que ele tem, há uma tendência muito grande de esses dentes vestibularizarem, né? Não tem suporte, né? Então, por exemplo, um caso como esse, muitas vezes eu não vou colocar todos os brackets, né, na melhor posição para ter a melhor correção, né? Muitas vezes, vários desses dentes ficam colados de forma passiva, por exemplo, para que não tenha movimento ainda naqueles dentes, e em outros eu colo da forma correta para sim ter a correção de angulação e de altura em pequenos dentes. E a partir daí, quando vai tendo a correção desses, é que eu vou passando para outra etapa. Muitas vezes a gente Ou seja, corrige você está me dizendo que como é importante mapear tudo isso isso, antes de você botar a mão na massa, porque você já fez uma exatamente, colagem diferente exatamente. porque era um caso complexo. Era um caso complexo. Exatamente. Quando você falou de mapeamento, é exatamente isso. Eu vi que se eu colasse da forma normal, eu teria esse risco, né? Ou perder alguns dentes, né? Por causa da quantidade de raiz que estava implantada no osso. Então já mudei a forma de colar. Eu percebi que um fio contínuo, por exemplo, naquele caso era prejudicial. Então para cada aquele determinado movimento, eu vou utilizar um fio segmentado para fazer aquele movimento específico. Eu percebi que aqui, se eu for puxar esse dente, eu vou perder a ancoragem no outro. Então vou utilizar, de repente, uma ancoragem esquelética, né, para poder segurar esse outro dente. Ou seja, eu mapeei os movimentos que eu vou fazer para aquele paciente para atingir o resultado e os efeitos colaterais possíveis que eu vou ter se eu seguir de uma forma normal. Então já anotei tudo. Fiz, eita, não posso fazer isso, não posso fazer isso, aqui eu vou ter que usar, vou ter que usar. Então, como o Mano disse, mapeie, né, os possíveis efeitos colaterais. Então, esse seria o exemplo, um dos exemplos, né, para o que o Manu estava explicando aqui do mapeamento, né? Então, E, depois que eu faço isso, que eu mapeei tudo, eu posso ir, beleza, tá tudo já explicadinho, eu exato, posso agora ir para a parte prática, parte né? Eu prática, posso né? começar, iniciar o Exato, tratamento, enfim, o paciente concordou. Isso a gente está falando só sobre especificamente essa parte, né? Então, o isso, paciente concordou, a gente vai começar e vai fazer e vai seguir com o tratamento, né? isso. Aí, não faltou um negocinho assim, não, que é bem importante, que eu acho que é a dica, uma dica muito importante. Para finalizar, Para finalizar, uma dica muito importante de você para esses casos, fazer nesses pronto. casos. Pronto, eu vou passar então uma dica, né, para finalizar, né, esse vídeo, que é uma dica que a gente faz geralmente no dia a dia da gente para esses casos, tá? Esse caso está identificado como complexo, então se você usa de repente uma pasta, coloca um adesivo, algo assim, crie alguma coisa que sempre que você pega essa pasta, você já, opa, é aquele caso complexo. Para você ter um carinho toda vez que você for olhar para esse caso, né? Se usa um software, escreve assim que abre a parte do paciente, né? Algo que sempre lhe lembre. Pode até inventar uma sinalização própria para casos simples, Pode. casos, né, casos mais Isso, moderados, enfim. exato. Algo que separe, né, Manu? Mas que Que. esteja lá, que todas as vezes que você for Isso, atender o paciente, que ele dê um tapa na sua cara. isso. Paciente, caso Caso complexo. complexo. Isso. Para você lembrar que você não pode perder a mão ali, Exato. né? Porque Exato. às vezes são tantos pacientes, são É. tantos casos, e tem também ortodontistas que atendem outras especialidades. Isso. Atende Enfim, outras clínicas também, atendem né? outras clínicas. Isso é muito Recebe difícil, paciente né? de outros colegas na mesma clínica, né? É muito difícil gerenciar É. tudo isso. De verdade, Exato. você saber o que é que você está fazendo, mesmo que você tenha uma pasta. Você Exato. saber, toda hora você vai ter que voltar para o plano de tratamento ou para o diagnóstico lá, para saber se aquele ali é um caso complexo, Sim, né? exato. Então, bota lá qualquer coisa, se for necessário algo mais específico, de etapa para etapa, que você já tenha mapeado, bota lá, próxima etapa, né? Tal Faz coisa. uma cascata de etapas Exato. de controle.
de elementos de controle que você vai precisar controlar. Então, Exato. primeira etapa, cuidado com tal coisa. Segunda etapa, cuidado com tal coisa. Exato. Para você sempre ficar de olho nisso, Exato. né? Porque eu acho que dessa forma você consegue ficar vigilante, né? Isso. E aí a dica na verdade não é essa não, tá? Isso é só uma sugestão da gente, né? Pra ficar fácil de identificar. Toda vez que o paciente venha, né? Você identificar logo. A dica que a gente passa esses casos complexos, vocês procurem fotografar com frequência esses casos, tá? Dá um exemplo. Se você costuma, ou não costuma, né? Mas digamos que você costuma fotografar uma vez, né? A cada 6 meses ou uma vez no ano, fotografar o caso, né? Para documentar a sequência. Nesses casos complexos, tente fotografar a cada 3 meses, por exemplo, 2, 4, um intervalo curto, né? Para que você possa ver se os movimentos que você planejou para serem realizados eles estão acontecendo de forma sequencial e correta, tá? Para que se um dente começa a deslizar, sair do caminho que você gostaria, né? Perder a ancoragem de repente, que ainda não está visível clinicamente, mas numa imagem grande no computador, fica fácil de você visualizar. Então, se você tem o hábito, nesses casos complexos, tá fotografando, imagina, você fotografar a cada 3 meses, você vai fotografar ele talvez 3 vezes no ano, 4 vezes no ano só. Muito pouco. Mas, toda vez que você botar a sequência de fotos, você está vendo se o dente está caminhando como você pensou, né, que seria o correto para ele caminhar. Tá? Então, se ele, de repente, em determinado mês, né, determinado mês que você fotografou, você viu que ele não está no mesmo sentido que vinha tendo, opa, o que foi que eu fiz de errado nesse trimestre para que ele, de repente, ele vinha caminhando certo e agora não está caminhando certo. É a hora de você puxar a rédea que eu falei, né? De você frear o carro e olhar de novo a rua para voltar para o caminho correto. Tá? Essa acho que é a grande dica assim, que a gente poderia deixar para esses casos, né? Somente que um caso que você nunca viu. Mas o aviso na pasta foi uma grande dica. Uma grande dica. Foi. Uma grande. Beleza, então eu acho que a gente abordou de uma forma simples, né? E tranquila aqui. Então, se ficaram dúvidas, se ficaram questionamentos, deixa aqui, né, nos comentários ou manda um direct pra gente no canal, no Instagram, no Facebook, tá? No Ortodontia em Evidência. Que aí a gente vai voltar com mais vídeos, né? Cada vez que vocês geram mais dúvida e mais questionamento, a gente pode criar mais vídeos, né? Exato. Desenvolvendo um pouquinho essas questões. Exato. É igual na sala de aula, né? Quando a gente tá no presencial, né? Um aluno às vezes está com vergonha de perguntar e às vezes é a dúvida de mais 3 ou 4, né? Quando ele pergunta, tira a dúvida de vários ao mesmo tempo, né? Isso. É como aqui, né? Um comentário que surge, um direct que é enviado, até pelo WhatsApp mesmo do Ortodontia em Evidência, que a gente faz um vídeo, às vezes é a dúvida de milhares de pessoas, né? Não era só a sua, mas você teve coragem de perguntar, né? Então a gente agora já vai. Beleza, galera? Coloquem em prática aí, né? Logo, né? Assistir o vídeo, coloquem em prática. Faz uma sinalização para as suas pastas, enfim, começa a olhar com carinho esse lugar que gera desconforto para você buscar conteúdo, conhecimento, porque é assim que acontece a construção. A construção não acontece com o tempo, espontaneamente, sem você procurar, sem você reconhecer o seu erro e você ir atrás daquilo, né? De refazer aquilo ali. Ela não vai acontecer em 10 anos porque é normal acontecer, não. Ela vai acontecer desde que você busque a construção, né? Exato. Então a gente começa com essas pequenas mudanças aí no dia a dia. Então, fica a dica, Beleza? fica mais um vídeo e até a próxima. Aê!